Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Escuta Aí, o podcast oficial do canal Aprende Aí. Aqui a gente descomplica as ideias e bate aquele papo cabeça para turbinar o seu conhecimento. Puxa a cadeira, coloca o fone e bora começar. Hoje a nossa investigação vai colocar sob a lupa implacável da ciência um dos maiores ícones dos quadrinhos. Nós estamos mergulhando de cabeça em um material riquíssimo que faz uma pergunta simples, mas de dar calafrios. E se o Flash, o velocista escarlate que sempre quebra todas as regras, tivesse que correr no nosso universo respeitando as leis da física da vida real? É, literalmente um embate épico entre a magia da ficção e a matéria implacável do cosmos. Exatamente. A nossa missão hoje é remover o que a gente pode chamar de magia da narrativa, sabe? E aplicar as leis duras e frias da termodinâmica e da teoria da relatividade. E o objetivo não é, de jeito nenhum, estragar a diversão de quem acompanha os quadrinhos. A ideia é usar esse cenário extremo, esse absurdo, para entender como o nosso universo realmente funciona. Nós vamos descobrir o quão brutais e destrutivas as leis da física podem ser quando a matéria é levada ao limite absoluto da velocidade. Beleza, vamos desempacotar isso. Porque a escala do que acontece nessas histórias é simplesmente impossível de visualizar no dia a dia. Tem um exemplo muito clássico nas fontes que ilustra perfeitamente essa loucura, que é uma situação onde o herói consegue salvar mais de 500 mil de pessoas de uma explosão nuclear. A famosa cena da bomba. Essa mesma. O grande detalhe, o que quebra a cabeça da gente, é o tempo que ele leva para fazer isso. 0,001 microsegundos. Nossa! Pois é um intervalo de tempo tão estupidamente curto que a mente humana não tem nem a capacidade biológica de processar. Para conseguir essa façanha, tirando centenas de milhares de pessoas da área de impacto, carregando, uma ou duas por vez, a matemática básica revela que ele precisaria se mover trilhões de vezes mais rápido que a luz. Trilhões. É um número que faz a nossa compreensão de espaço e tempo parecer uma brincadeira de criança. E a saída criativa que os roteiristas encontraram para não quebrar a lógica da própria história é, admito, genial. Eles inventaram a famosa força de aceleração. Na prática, é tipo uma energia de uma dimensão paralela que funciona como um amortecedor universal. Um escudo mágico, né? Totalmente um escudo mágico. Um código de trapaça termodinâmico que permite ao personagem simplesmente ignorar o atrito, a inércia e a gravidade. Essa força cria uma bolha protetora que impede que o corpo do herói seja desintegrado pelas forças físicas e, mais importante, evita que o planeta inteiro colapse ao redor dele. É a desculpa perfeita para o impossível acontecer nas páginas. Mas é aí que a gente tira a rodinha de apoio da bicicleta. Sem essa força de aceleração mágica, onde fica a fronteira real do que a biologia e a engenharia conseguem suportar? Porque, pensando bem, a ciência do nosso mundo já permite que a humanidade flerte com velocidades extremas. A gente já consegue colocar o corpo humano rasgando os céus em velocidades supersônicas, desde que exista a tecnologia certa em volta do corpo. Com certeza. E as notas trazem 2 exemplos históricos incríveis dessa nossa capacidade de esticar os limites biológicos. O primeiro é o lendário SR-71 Blackbird. Ah, esse avião é absurdo. É uma verdadeira obra-prima da engenharia aeronáutica. Ele atingiu o Mach 3.18, ou seja, mais de 3.500 km por hora. O atrito com o ar era tão violento que o avião inteiro aquecia a temperaturas absurdas. Os engenheiros tiveram que construir a fuselagem com painéis de titânio levemente soltos quando o avião estava no chão. Soltos? Como assim? Porque o metal expandia tanto em voo devido ao calor que as peças só se encaixavam perfeitamente quando o avião estava em velocidade máxima lá em cima. Cara, é bizarro pensar que o avião literalmente vazava combustível na pista antes de decolar, de tão soltas que as peças precisavam ficar. E além do Blackbird, a gente tem também o feito do Felix Baumgartner, lá em 2012, naquele projeto Red Bull Stratos. Esse foi de prender a respiração. Demais. O cara subiu até a estratosfera e saltou em queda livre, quebrando a barreira do som com o próprio corpo. Obviamente, ele estava dentro de um traje pressurizado de altíssima tecnologia.
Esse traje impedia que o sangue dele literalmente fervesse devido à falta de pressão atmosférica lá no alto. Esses exemplos mostram pra gente que o corpo suporta cruzar fronteiras invisíveis da aerodinâmica, mas a armadura tecnológica é o que separa a vida da morte instantânea. O que é fascinante aqui é que a ficção não mexe apenas com a resistência física, mas também com a percepção da realidade. Para explicar como um velocista consegue desviar de um obstáculo correndo quase à velocidade da luz, a narrativa dos quadrinhos diz que ele pensa em atossegundos. Atossegundos, a palavra já soa alienígena. Soa mesmo. E para nossa audiência contextualizar essa escala microscópica, um atossegundo comparado a um único segundo normal é a mesma proporção que um segundo normal tem em relação à idade inteira do universo. E a gente está falando de cerca de 14 bilhões de anos. É como se ele enxergasse o mundo ao redor completamente congelado. E a grande ironia cósmica disso tudo é que a vida real joga exatamente a regra oposta na nossa cara. Segundo a teoria da relatividade do Albert Einstein, a velocidade da luz é uma constante absoluta. E como a luz não pode mudar de velocidade, o que tem que se curvar para a matemática fechar é o próprio tempo. Na física real, quanto mais rápido um objeto viaja pelo espaço, mais devagar o tempo passa para esse objeto em relação a quem está parado observando de fora. É a famosa dilatação do tempo. Exato. A ultravelocidade não faria a mente do viajante acelerar em relação ao mundo. O que acontece, na verdade, é que o tempo biológico dele sofreria uma desaceleração dramática. E não estamos falando de física teórica de lousa de universidade, não. Isso é medido e comprovado todos os dias pelos nossos cientistas. Pois é, a Estação Espacial Internacional, a ISS, é o laboratório perfeito disso, né? Os astronautas lá em cima estão orbitando a Terra a impressionantes 28 mil quilômetros por hora. E por causa dessa diferença colossal de velocidade em relação a nós que estamos aqui embaixo com os pés no chão, os relógios deles batem um pouquinho mais devagar. Eles envelhecem 0,007 segundos a menos a cada 6 meses no espaço. É uma fração microscópica, claro, mas prova que a viagem no tempo para o futuro já é uma realidade contábil da nossa tecnologia espacial. E se a gente extrapolar essa matemática da ISS para o cenário hipotético de alguém correndo a 99% da velocidade da luz aqui na Terra? A proporção fica aterrorizante. Tudo por conta de uma fórmula chamada transformação de Lorentz. Nessa velocidade quase luminosa, a distorção temporal é tão severa que a relação passa a ser de 1:7. Imagina a loucura que é isso na prática para quem está ouvindo a gente. Cada 1 segundo que passasse para o nosso corredor em supervelocidade equivaleria a 7 segundos passando para todo o resto do planeta. Se esse cara decidisse dar uma corridinha ao redor do globo por um ano inteiro, do ponto de vista dele, O mundo estaria irreconhecível. totalmente. Quando ele finalmente parasse e tirasse fone de ouvido, ele descobriria que todas as pessoas que ele conhece envelheceram 7 anos. Os amigos, a família, o mundo inteiro avançou no tempo e ele ficou para trás. Uma corrida rápida para entregar uma encomenda em outro continente vira, na verdade, uma passagem só de ida para o futuro. Essa é a beleza cruel do universo. As regras não têm pena de ninguém. E essa distorção temporal nos leva direto para a barreira definitiva da física. O muro invisível do qual nem a luz, nem a energia, nem qualquer objeto com massa consegue escapar. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a cultura pop treinou a gente para pensar na velocidade da luz como se fosse uma meta, um recorde olímpico que a gente tem que quebrar. A gente acha que é só construir um motor mais potente ou ter pernas mais fortes, que uma hora a gente ultrapassa essa linha de chegada. Mas a ciência mostra com clareza que a velocidade da luz não é um recorde. É a lei fundamental de trânsito do universo, ditada pela equação da energia cinética relativística. E o guarda de trânsito que aplica essa multa pesada tem um nome técnico, que é o fator de Lorentz. E para entender o peso opressor desse fator de Lorentz, a gente precisa visualizar como a energia se comporta em velocidades extremas, usando a equação mais famosa de Einstein, aquela que diz que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Em termos práticos, energia e massa são dois lados da mesmíssima moeda. Pensa no dia a dia. Quando a gente empurra um carro na rua, a energia que a gente gasta faz o carro andar mais rápido. Mas se a gente tentar empurrar algo que já está perto da velocidade da luz, a energia que a gente coloca no empurrão não se transforma mais em velocidade. Ela se transforma em quê, então?
ela se transforma em massa. Caramba, é como se o carro fosse ficando cada vez mais pesado quanto mais rápido ele andasse. Uma linha reta. Ele é uma curva exponencial que dispara absurdamente para o alto. Conforme o objeto vai chegando muito, muito perto do limite luminoso, ele vai ficando incrivelmente massivo. Para fazer um corpo com massa atingir 100% da velocidade da luz, ele ficaria com uma massa infinita e, portanto, exigiria uma quantidade infinita de energia para continuar acelerando. Como a energia infinita é uma impossibilidade matemática no nosso universo, a física ergue um muro intransponível. E os números que o material de análise traz para traduzir esse impossível são de esmagar a mente. Vamos colocar isso em perspectiva para a galera. Se a gente quisesse acelerar uma pessoa comum, com seus 70 quilos, até a marca de 99% da velocidade da luz, a conta de energia fecharia em absurdos 378 exajoules. Para quem não trabalha em um reator nuclear, 1 exajoule é o número 1 acompanhado por uma procissão de 18 zeros. É um abismo de zeros. 18 zeros é algo que o cérebro não processa direito, né? A gente precisa materializar essa insanidade. 378 exajoules representam energia química contida em 90 bilhões de barris de petróleo bruto. 90 bilhões? Sim. Mas a comparação mais assustadora é olhar para a nossa matriz energética global. Imagina somar absolutamente toda a energia que o planeta Terra produziu nos últimos 60 anos. Pera, 60 anos? Todas as fontes? Todas. Imagine todas as hidrelétricas gigantescas do mundo, como Itaipu e Três Gargantas operando, todos os reatores nucleares do planeta no máximo, todos os painéis solares do deserto do Saara, todas as turbinas eólicas e todas as termoelétricas queimando carvão ininterruptamente desde a década de 60. É um volume de energia que eu não consigo nem conceber. Pois é. Toda essa energia colossal, somada até o último watt, seria o combustível necessário para uma única corridinha de alguns segundos a 99% da velocidade da luz. É um absurdo indescritível. Mas, como a premissa de hoje é mergulhar de cabeça nessa loucura teórica, vamos imaginar que alguém inventou um reator quântico do tamanho de uma mochila e conseguiu essa energia quase infinita. O herói tem o combustível nas costas. Ele se posiciona, não tem força de aceleração mágica para proteger ele de lhe dar a largada. O que acontece com a biologia e o ambiente no milissegundo seguinte? Isso levanta uma questão importante e extremamente gráfica sobre biologia humana submetida à inércia. Sem a proteção do roteiro de quadrinhos, arrancar do estado de repouso para perto da velocidade da luz em uma fração de segundo geraria uma aceleração colossal. A força gravitacional esmagaria esse corpo com uma pressão de 3.000 Gs. 3.000 Gs? Para a audiência ter uma ideia real do que é isso, pilotos de caça da Força Aérea usam trajes especiais que inflam nas pernas para apertar as veias e impedir que o sangue fuja do cérebro. E mesmo com todo esse treinamento de elite e equipamento, eles apagam se baterem 9 Gs. 9? E estamos falando de 3.000. A 3.000 Gs, o sangue da pessoa fica mais pesado que chumbo líquido. Os ossos viram pó instantaneamente e os órgãos internos, devido à inércia de quererem ficar parados enquanto o esqueleto avança violentamente, se chocariam contra a parede do próprio corpo. O herói viraria literalmente uma sopa orgânica dentro do traje. É uma imagem brutal. E isso destrói de forma trágica a premissa dos grandes salvamentos heróicos das revistas. Sabe aquela cena clássica onde o velocista vê um carro prestes a atropelar alguém, ele corre, pega a pessoa no colo e atira dali um piscar de olhos? A cena mais icônica de qualquer super-herói rápido. Sem mágica, a lei da inércia transforma esse resgate lindo em um assassinato culposo imediato. Agarrar uma pessoa que está parada na rua, enquanto você está a milhares de quilômetros por hora, é o equivalente a atropelar essa pessoa com um trem-bala feito de carne e osso. O choque transferiria uma força G tão letal que o pescoço da vítima quebraria instantaneamente e o corpo dela seria destroçado pela aceleração repentina. O toque do Salvador seria, na verdade, um toque de aniquilação. O resgate vira filme de terror na hora.
E se a gente ignorar que ele virou uma sopa orgânica e fingir que ele continua correndo intacto, tem o grande problema do atrito. A gente está cansado de ver nave espacial da NASA reentrando na atmosfera e virando uma bola de fogo na TV, certo? Isso acontece porque elas entram rasgando o ar e comprimindo as moléculas na frente delas. Só de correr a Mach 5, que é uma velocidade lentíssima se a gente comparar com a luz, o ar não tem tempo de sair da frente do rosto do corredor. Ele é esmagado contra o corpo, criando uma onda de choque de plasma, que aqueceria a pele a mais de 1000 graus Celsius. O cara viraria um meteoro humano cruzando o quarteirão da cidade. Um meteoro barulhento, diga-se de passagem. Essa compressão violenta geraria um estrondo sônico ininterrupto, um boom supersônico constante na casa dos 120 decibéis. Isso é o suficiente para estourar os tímpanos das pessoas na rua e rachar janelas de edifícios num raio de dezenas de quilômetros por onde ele passasse. Mas, por incrível que pareça, o estrondo sônico e o calor de 1000 graus são fichinhas perto do que acontece a 99% da velocidade da luz. Aí a gente sai da aerodinâmica e entra no reino da física de partículas e do fim do mundo. Essa parte do relatório é de perder o sono, porque em velocidades próximas à da luz, as moléculas de oxigênio e nitrogênio que compõem o ar que a gente respira simplesmente não têm tempo físico de sair do caminho. Elas ficam ancoradas no espaço. O corpo do herói colidiria diretamente com o núcleo atômico dessas moléculas de ar. A força do impacto é tão absurdamente colossal que forçaria os átomos a se fundirem uns com os outros. É exatamente o mesmíssimo processo de fusão nuclear que faz o Sol brilhar todos os dias e que detona uma bomba termonuclear. O cara estaria causando microsupernovas a cada milímetro que ele avançasse na rua. A estimativa analítica das fontes aponta que cada passo dado nessa velocidade geraria um processo de fusão em cadeia liberando 10.000 megatons de energia no ambiente imediato. A atmosfera em volta dele não apenas esquentaria, ela se transformaria em uma fornalha letal de radiação gama e calor estelar. 10.000 megatons por passo. Vamos colocar isso na escala das maiores loucuras que a humanidade já construiu. A Tsar Bomba, que foi a maior arma nuclear já construída pela União Soviética e detonada lá em 1961, tinha 50 megatons de potência. Ela gerou um cogumelo atômico que chegou na estratosfera e quebrou vidraças a centenas de quilômetros de distância. 50 megatons. E a corrida gera 10.000. Exatamente. A fusão nuclear gerada pela corrida do nosso velocista liberaria uma energia equivalente a 200 vezes a explosão da Tsar Bomba, a cada único passo que ele desse no asfalto. Uma corridinha rápida da padaria até a esquina seria suficiente para arrancar a crosta terrestre e vaporizar o continente inteiro no processo. E se a gente conectar isso com o panorama geral da nossa análise, o cenário ainda consegue ficar mais sombrio se formos para a escala cósmica. Lembra que a gente falou no início que, chegando muito perto da velocidade da luz, a massa tende ao infinito por causa do fator de Lorentz? Lembro bem, o empurrão de energia vira massa. Isso, uma quantidade de massa que se aproxima do infinito concentrada num espaço minúsculo de um corpo humano criaria um poço gravitacional sem fundo imediato. Um horizonte de eventos se formaria ali mesmo no meio da rua da cidade. O herói entraria em colapso sobre si mesmo e se transformaria num buraco negro supermassivo ambulante. Um buraco negro que engoliria o oxigênio, as ruas, o planeta Terra inteiro e desestabilizaria a gravidade do sistema solar completo. Acabou o sistema solar. E ainda tem a cereja do bolo em cima desse apocalipse todo, que é a questão da viagem no tempo. Nos quadrinhos, correr de forma ultra rápida permite voltar ao passado e consertar tragédias. Mas de acordo com as duras leis da realidade documentadas aqui, se alguma entidade conseguisse o impossível de quebrar a barreira da luz e retroceder no fluxo do tempo, ela estilhaçaria a causalidade. A regra mais básica de que a causa vem antes do efeito. Perfeito. A ideia de que uma causa precisa acontecer antes do efeito deixaria de existir.
A quebra de causalidade geraria paradoxos temporais tão insolúveis que o tecido da realidade não suportaria a matemática quebrada. O universo poderia literalmente colapsar e apagar a própria existência para resolver a equação falha. Então o veredito é muito claro. Retirando toda a magia narrativa da equação, sem a força de aceleração atuando como escudo, o personagem não é um vigilante mascarado protegendo a cidade do crime. Ele é, puramente cientificamente falando, o epicentro do fim dos tempos. Uma verdadeira arma de aniquilação em massa que opera simultaneamente em múltiplas esferas de destruição: biológica, termonuclear, gravitacional e temporal. Então, o que tudo isso significa para a gente no fim do dia? A gente gastou esse tempo todo do nosso programa fazendo matemática avançada e dissecando a física só para ser o estraga-prazeres e matar a magia de uma revista em quadrinhos infantil. Muito pelo contrário. A grande sacada dessa investigação de hoje é entender o verdadeiro papel da ficção na nossa sociedade. O valor de inventar heróis que quebram as regras da física não é criar um manual de precisão acadêmico chato, mas sim provocar a humanidade a fazer a pergunta mais perigosa e revolucionária que existe. A pergunta é: e se? A engenharia de ponta que a gente tem hoje nasceu dessas provocações ousadas. Os desafios absurdos que a gente dissecou aqui inspiram cientistas reais nos laboratórios. Como a gente estabiliza a fusão nuclear para ter energia limpa no futuro. Como a gente cria amortecedores de inércia ou trajes que anulam forças G extremas para explorar o espaço sideral profundo sem matar os astronautas. Como inventar escudos térmicos avançados que suportem o plasma atmosférico numa reentrada marciana. O impossível das páginas de ontem é o rascunho de engenharia da humanidade para as conquistas do amanhã. E essa provocação genial me leva a um último pensamento para deixarmos aqui no ar para quem acompanhou essa jornada com a gente. A tecnologia humana avança em saltos cada vez mais assustadores e exponenciais. Imaginemos que num futuro distante a nossa espécie realmente consiga hackear a física como conhecemos. Que nossos tataranetos desenvolvam uma força de aceleração mecânica ou quântica na vida real, talvez na forma de um exoesqueleto avançado ou um campo de força capaz de dobrar o espaço e blindar a matéria contra todas essas aniquilações que descrevemos hoje. A pergunta central deixa de ser sobre as leis da física e passa a ser puramente moral. Quem teria o controle sobre um dispositivo capaz de transformar um indivíduo em uma bomba de 10.000 megatons por passo? Um traje desse seria celebrado e massificado como a maravilha definitiva dos transportes civis, encurtando o planeta inteiro em instantes para qualquer pessoa, ou ele seria instantaneamente sequestrado por potências globais, trancado a 7 chaves, militarizado e transformado na arma invisível definitiva. Dobrar as regras fundamentais do universo abre a porta para o paraíso tecnológico, claro, mas exige uma maturidade ética e moral que a humanidade talvez ainda precise de alguns séculos para alcançar. Fica a reflexão para cada um sobre o que acontece quando o poder dos deuses cai diretamente no colo dos homens. E aí, curtiu o papo de hoje? Então não deixe essa ideia morrer. Já esmaga esse botão de like, se inscreve no Aprende Aí e ativa o sininho para não perder nada. Vem aprender com a gente e até o próximo episódio.